você pode contar com a maior rede de assistência médica da região. Recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 8 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também, você confere agora as imagens deste programa pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode também, daqui a pouco, acessar aí todas as plataformas de podcast. Teremos esse programa disponível em podcast daqui a pouco e logo mais reprise na Plena TV. Pela Alexa é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM, ou em nosso app, também exclusivo da Folha, onde você participa, interage, e está sempre ouvindo a gente. Bom, são 7h14 em Campos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo. Ontem havia a previsão do tempo da noite mais fria aqui para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, a noite mais fria do ano, né? Aqui na região não ficou tão frio, mas já caiu um pouco mais a temperatura. A mínima chegou a 19, a máxima hoje prevista é de 27 graus. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. O tempo é bom, segue bom durante todo o dia, permanência aí da predominância do sol, com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia
Justamente assim, a previsão para essa semana de chuva é só a partir de quarta-feira que aumenta a probabilidade de chover aqui na região. Mas agora tem tempo bom com 21 graus aqui no centro de Campos. No programa de hoje, vamos conversar com Leon Gomes, vereador do PDT em Campos. E já conosco aqui, Leon vem para bater um papo com a gente sobre esse início de ano aí na Câmara Municipal. E a gente começa falando de dois assuntos, um mais polêmico e o outro que vai gerar naturalmente um embate, um debate maior a partir de hoje. Primeiro a gente começa falando sobre os vetos de Vladimir, há algumas leis, inclusive há uma delas que chamou a atenção e que repercutiu por ser de um vereador da base, de coincidência, e é somente isso, não tem nenhuma relação, nada aproximado, a não ser essas coincidências do fato em si, e também de ser uma lei de combate ao racismo e de a gente estar vivendo aquele momento ali de repercussão dos ataques feitos por um advogado a uma juíza em Campos. É somente isso. São coincidências temporais. E tem, inclusive, o processo, esses ataques racistas à juíza Helenice, que da terceira vara de Campos, aconteceram no ano passado também. Assim como o projeto de lei do Ábido é também do ano passado. E o projeto de lei trata de racismo na educação. E o Leon Gomes, acho que é a pessoa muito certa para falar sobre esse assunto. Inclusive, ele usou a tribuna da Câmara para falar sobre essa situação do governo e esse veto, e a gente conversa com o Leon sobre isso. E depois, ainda nesse primeiro bloco, a gente vai falar também sobre o organograma. Vai dar um pega para capar hoje, lá a partir de hoje, né, começa a ser apreciado, tem muita mudança, importante. Existe um tag, um termo de ajuste de governo, né, de gestão, e precisa ser cumprido, tem que ser cumprido, e entre as principais mudanças é preciso acabar, eliminar o sistema de RPA. Mas aí vem a pergunta, e os servidores? Como ficam? Como é que fica a máquina pública sem esses servidores? Então, o Leon está aqui para conversar com a gente sobre esses temas e ainda a previsão da sua saída da Câmara logo após Quer dizer, resolve a treta, aí você, depois que a poeira baixa, você vai embora, né? Mas é isso, mas é bom porque aí mostra também sua capacidade de liderar. E ele vai estar, então, também provavelmente em breve, na fundação, de volta, na verdade, né? Na Fundação da Infância e Juventude de Campos. E, por fim, vamos pedir ao Leon Gomes para fazer aqui algumas projeções diante da sua experiência também eleitoral e política sobre as eleições de 2026 que vem por aí, que o Leon pode interpretar e mostrar para a gente aqui. Tudo, claro, baseado nas pesquisas de institutos de credibilidade sobre a corrida eleitoral à presidência da República, ao governo do Estado, saiu uma nova pesquisa essa semana, e também ao Senado e deputados federais e estaduais. Leon, rapidamente, só fazer uma passagem aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa esse bate-papo, mas te agradeço de antemão a sua presença aqui com a gente nesta manhã de terça-feira. 7h19, num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com a vacina da gripe 2025, a influenza 2025, com todas as proteções aí que você precisa contra a gripe.
vacina Plínio Bacelar. Se você baixar o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar, você vai conseguir acessar também a clínica da vacina Plínio Bacelar e marcar lá. É tão rápido, gente, que não precisa nem... mas se quiser, baixa o aplicativo aí, já agiliza também a sua vida. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, antes do portal, rapaz, olha, saiu aquele quebra-mola. Nós pedimos tantas vezes aqui nesse programa, que assim, cara, eu também sou contra quebra-mola, não é que seja contra, é que é um dispositivo para os motoristas que não tenha a devida atenção, enfim... Mas é o único dispositivo imediato e barato que você consegue tentar salvar as vidas é através do quebra-molas. E saiu o quebra-molas ali da Riachuelo com Saldanha Marim. Toda semana tem um acidente ali, 1, 2, e aí agora, infelizmente, né, o equipamento que se tem, o dispositivo que se tem imediatamente para resolver o problema é o quebra-molas. Foi instalado, agradecer o Álvaro, que atendeu hoje. Nós pedimos, foi a gente, hein? Opa. Aquele Godard, nós pedimos aqui uns 4 anos que ele passou aqui, não conseguiu colocar. O Álvaro Oliveira. A gente pediu aqui também, ele viu. Logo depois que a gente pediu, 2 acidentes aconteceram ali. E assim, você fala, não vai acontecer mais acidente ali? Infelizmente vai, porque tem gente que não, né? Nem vai ver o quebra-mola. Pô, com certeza, infelizmente. Mas... a probabilidade a partir de agora é muito menor. O quebra-mola é próximo à esquina, cara, tem que parar, então não dá tempo de arrancar com velocidade, ganhar velocidade até chegar a Saldanha Marim. E não tem na Saldanha Marim por quê? Porque a Saldanha Marim é preferencial naquele trecho. Então, vamos lá. Mas tá, pelo menos essa parte aí agora, na tentativa, né, de buscar uma solução rápida, tá feita. Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra enteada em Campos. A vítima de 4 anos apenas. Inauguração do novo campus da UF Campos é adiada pela 2ª vez. Prevista para quinta-feira, a cerimônia contaria com a presença de Lula. Campos se destaca como o maior produtor de soja do interior do Rio. Com 48,9% das intenções, quase 50%. Paz segue na liderança ao governo do estado do Rio. Esses dados são da Paraná Pesquisa. Mais tarde o Leon vai comentar para a gente. Suspeito de participar de ataque a tiros, a residência de idoso é preso. Isso foi em Conselheiro Josino. Hermes Júnior anunciado como novo técnico do Americano. O treinador estava à frente do Sub-20 do Nova Iguaçu. Campanha de vacinação contra a gripe começa agora, começou ontem e segue em Campos aí. Grupo do MST realiza manifestação na usina Sapucaí em Campos. Campos tem mais de 10 locais para teste rápido de tuberculose. Norte Fluminense gerou mais de 2.100 novas vagas ou 2.100 novos postos de trabalho em fevereiro. Defesa Civil divulga balanço das chuvas registradas nos últimos dias e motociclista é baleado durante madrugada na BR-101 em Campos. Lojistas de Campos apostam em tecnologia e criatividade nas vendas de Páscoa. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Nosso convidado de hoje são 7h24. Vereador Leon Gomes, do PDT, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Bom recebê-lo aqui nessa manhã. Obrigado, meu amigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço pelo convite. Estou à disposição. Leon, aqui estamos entrando aí no 4º mês, né? Daqui a pouco vai ter aquele balanço dos 100 primeiros dias, né? Já está quase da hora, né? Verdade. Essa semana. Vou inverter tudo aqui. Saiu essa pergunta do nada aqui, eu vou te fazer essa pergunta. E qual o balanço que você faz desses 100 primeiros dias, quase 100 primeiros dias, né? É isso mesmo, né? Quase 100 primeiros dias
do governo Vladimir II? Então, assim como o primeiro ano, né, do mandato dele, nós estamos vivendo desafios novos, a gente sabe disso, mas a realidade é totalmente diferente. A gente consegue hoje começar, junto com o governo Vladimir Garotinho, um governo mais estruturado, capaz de dar resposta à população de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades. As dificuldades sempre existirão, porque os problemas, as barreiras são diárias, né? E graças a Deus, a gente está com um prefeito aí que já mostrou a capacidade dele de gestão, né, de gerir um município, tem de forma bem transparente mostrado isso para a nossa população. A gente acredita que temos muito que avançar, estamos avançando todos os dias, mas está sendo satisfatório sim, porque as respostas estão sendo dadas à população, os serviços continuam sendo entregues, as dificuldades que estão sendo encontradas, ele está conseguindo, juntamente com o seu staff, com a sua equipe, reorganizar aquilo que é necessário. Acredito que as projeções para esse ano são projeções boas e vamos a entregar para a população uma prestação de serviço de qualidade. Todo começo de governo, ele tem começo de ano, na própria vida da gente dá uns ajustes ali, né? Quando a coisa tá boa, você libera um pouco mais, quando a coisa tá apertada de dinheiro, você prende um pouco mais, faz um... É necessário, né? Eu acho que independentemente, apesar que é uma continuidade de um governo, nós estamos falando de um novo mandato, nós estamos falando de um novo momento, né? E a gente sabe da realidade que o Brasil está enfrentando agora. Isso não isenta Campos de passar por essas dificuldades. Porque às vezes, quando existem as críticas, parece que as pessoas colocam algo como se fosse um problema local. Nós estamos falando de uma crise que está no Brasil, né? Devido a guerras, devido a inúmeras coisas que estão acontecendo, ao novo governo dos Estados Unidos, isso vai trazer o impacto para o nosso país também, já está trazendo, a gente tem visto isso, e as cidades serão impactadas, né? E aí vai ser o poder de gestão do gestor atual, como Vladimir, saber lidar com a situação e minimizar os impactos. É isso que ele está trabalhando, para minimizar os impactos. Uma coisa é você trabalhar dia após dia que isso acontece. Outra coisa é você estar trabalhando também prevendo coisas futuras, né, que podem acontecer. Pode ser que não chegue o dia difícil para nós, pode ser, mas pode ser que chegue. E como vai estar a cidade, como vai estar o poder público preparado para esse momento? Então, às vezes, você vai ter que segurar um pouco mais, frear um pouco mais. Tá vendo que a economia não está uma economia segura, no Brasil não está uma economia segura. Isso pode impactar o nosso município, né? As questões dos royalties também é algo que pode impactar. As pessoas às vezes falam que Campos não crescem, não gera emprego. Isso não é verdade, porque isso a gente está vendo aí as empresas chegando. Lógico que nós gostaríamos que um Porto do Açu estivesse instalado em Campos, mas essa não é a realidade ainda. Mas temos grandes avanços. Ontem mesmo vocês publicaram, né, que Campos é a cidade do interior do Rio que tem a maior produção de soja. Então isso são coisas que muitas vezes não são faladas, mas que são necessárias mostrar que nós estamos desenvolvendo a economia da nossa cidade. Isso vem porque as pessoas estão acreditando nessa gestão. As pessoas estão acreditando que Vladimir está fazendo um bom governo e é capaz de potencializar a estrutura da nossa cidade. É uma pergunta que a gente vai gerar até depois uma demanda lá para o canal. Por que Campos não ganha indústria? Por que não vem indústria para Campos? Campos acabou virando um polo de logística nesse meio entre Macaé e o Porto, né? Eu acho que às vezes a gente fala Campos, mas existem vários fatores. Existe algo principal, o governo do estado também precisa contribuir, né? Diminuindo os impostos, os encargos, porque para que o município diminua os encargos, precisa ter um auxílio, ele precisa ter um apoio do próprio governo estadual. Então a gente vê que muitas das vezes fala assim, porque Campos não vem a indústria, realmente. E Vladimir está trabalhando para conseguir trazer indústria para Campos, né? É um sonho de todos nós, né? Às vezes tentam vender a ideia que Vladimir ou qualquer outro governante, eu não acredito nenhum outro que passou antes de nós, do atual governo, tenha a mentalidade de não trazer desenvolvimento
crescimento para a cidade, porque isso é benefício para todos, principalmente para o gestor. Isso mostra o trabalho, consegue projetar ele para cargos maiores lá na frente, né? Mas a gente precisa que o governo do estado também precisa caminhar junto, porque para diminuir imposto, para trazer empresas, precisa que o governo do estado também esteja flexível também a essas questões. Então não está falando somente do imposto, e a gente sabe que a maior retenção dos impostos não fica em Campos. A maior retenção dos impostos fica lá no governo estadual, fica no governo federal. Então é uma discussão ampla que tem que ser feita e um entendimento de todos os poderes para que isso possa acontecer. Acredito que Campos tem potencial, Vladimir tem projetos para ir para a Codina, que é o polo industrial nosso. Nós acreditamos que isso vai acontecer, ele vai conseguir fazer essa articulação política para que flexibilize essa possibilidade de Campos ter mais indústrias. É algo real, acho que é algo palpável. Porém, não é fácil, como eu falei, não depende somente do prefeito Vladimir Garotinho, depende também do próprio governo do estado. Ele disse aqui, nesse programa, numa entrevista, numa das entrevistas dele, que a única possibilidade real de Campos se industrializar seria através do terminal aqui de Barra do Furado. Barra do Furado, que hoje é um projeto que, pelas projeções, é um sonho que pode ser uma realidade, né? A gente acredita, o próprio André Oliveira, o próprio Vladimir já falou, André, enquanto estava conosco lá na Câmara, lá falou que existem pessoas interessadas para que isso aconteça, e o Vladimir está trabalhando para isso se tornar realidade. Mas a gente sabe que não é de uma hora para outra também, né? Então ele está trabalhando, está se empenhando, está vendo meios para que isso aconteça, e acredito que um futuro bem próximo, porque é uma força de vontade do Vladimir fazer acontecer. Então, a gente pode ir um pouquinho para trás, que até pouco tempo atrás não tinha nem polo comercial em Campos. Não tinha o Açaí, não tinha o Tubarão, não tinha não vinha, o Dom não vinha para cá. Então, assim, querendo ou não, já está começando de alguma forma. Isso também é um crescimento, tanto na empregabilidade, na economia do nosso município. Consequentemente, isso vai gerar outras fontes, isso vai gerar outros caminhos para que as indústrias cheguem. Então, comece por alguma coisa. Então, existe uma boa vontade, um desejo do nosso gestor fazer isso acontecer. Semana agora a gente ganhou o Outback também, que é Sim. De primeira linha. Enfim, não, isso dá outro programa isso aí, Leon. Vamos entrar aqui no que a gente... E também, você quer ver como é que dá outro programa? Se eu puxar aqui, a gente vai ficar aqui amanhã toda. Existe um conjunto de medidas que acaba você fazendo com que as indústrias, de fato, venham se instalar ou se instalem em determinada região. Você já percebeu que o estado do Rio, quando vai fazer um transporte de carga, nós temos o seguro mais caro do Brasil? Sim. Por que você vai deixar de montar uma empresa em São Paulo, ou no Espírito Santo, ou na Bahia, ou em Minas, mais próximo aqui, perdão, para colocar no Rio, que tem um índice de furto, de roubo gigante? Não é só isso, né? Um detalhe, esse é um. Então, que eu tô falando, se a gente for parar para pensar, tudo no estado do Rio é mais caro, né? A gente pode falar do próprio PVA, a gente pode falar dos impostos, a gente pode falar da gasolina, a gente pode falar de muitas coisas. Então, assim, por isso que eu gosto de ampliar o debate, porque falar que Campos não acontece é uma coisa, mas quando a gente olha para a realidade do estado no geral, nós vamos ver também que o estado precisa beneficiar isso, flexibilizar para que isso aconteça. Então, tudo no nosso estado é mais caro. A gente vai ver, os impostos são altos demais. O que a gente compra em determinado lugar com preço mais acessível, no nosso estado a gente não consegue comprar. Então, é muito difícil. Então, acho que é uma força-tarefa, uma força em conjunto. Isso é independente de oposições, entendeu? Não tenho dúvida. Bom, vamos lá. Nossa pauta aqui pré-estabelecida e essa aqui é pano para manga, a gente vai, né, naturalmente discutir um pouco sobre ela. Tem até pergunta do Maurício Batista, já vi aqui sua pergunta, Maurício, daqui a pouco a gente encaixa aí, se não toda parte dela. Mas na sessão do dia 18 de março, que você estava lá, a base do governo manteve o veto do governo Vladimir e que repercutiu muito mal, que é sobre essa lei municipal 9.490, de 25 de abril de 2024, de autoria do Abdo Neme, que trata justamente do combate
ao racismo naquilo que a gente sempre, naquele lugar que a gente sempre defende, a gente defende aqui com você, que é no banco escolar, onde eu acho que tem a solução para um trânsito melhor, para uma fila de supermercado mais calma, vai estar tudo lá no banco escolar. Menos lixo na rua, menos sofá e coisa jogada indevidamente aí na rua, eu acho que está tudo lá no banco escolar, para essa geração que está aí, não acredito muito não. Mas, e aconteceu num momento em que, como eu dizia agora há pouco, não há nenhuma relação direta com o veto do prefeito, a lei antirracista e as ofensas que foram feitas a juízo. Não há nenhuma relação direta, a não ser por ser um tema muito comum, muito não, é comum, os dois são sobre racismo e temporal, ou seja, no mesmo tempo, foi em 2024 com repercussão em 2025, que claro isso, até vi um vídeo do Vladimir reclamando que o pessoal estava juntando uma coisa com outra e não é esse de forma nenhuma, são coisas completamente distintas partindo das situações, mas o tema é comum. E aí, houve o quê? O projeto acabou também a lei acabou sendo mantido esse veto, e logo depois, 2 semanas depois, teve um protesto aqui da chamada Frente Campista Antirracista, lá na Câmara. E você defendeu a manutenção do veto, votou contra, né, votou a favor a permanência do veto. Eu queria que você explicasse para a gente o seu voto e a real situação de não conseguir implantar esse projeto que você, como negro, acho que pode falar perfeitamente bem. Então, como diz aqui, desculpa, tá no lugar de fala, né? A pessoa certa. Então, o que a gente precisa entender é o que nós gostaríamos que acontecesse e o que a lei diz. E esse é o primeiro ponto. O que acontece? O projeto, ele na sua essência, na sua raiz, ele é importantíssimo e ele se faz necessário para a atualidade, né? Eu acho que não é nem para o momento agora, isso já poderia ter acontecido muito mais tempo, né? Só que, até na nossa justificativa, a lei diz, isso aí é entendimento dos tribunais, isso é entendimento dos próprios governos, deputado federal, senadores, etc e tal, né? Existe uma lei, e a lei é clara, que nós não podemos onerar através de leis o município. E nessa lei especificamente, no seu último artigo, falava que as despesas desse projeto era a cargo do gestor público, do prefeito. Então, torna-se essa lei inconstitucional. Leon, a lei é importante? Ela é importante. Ela pode voltar? Pode voltar. É só alterar a lei. Protocolar uma nova lei sem trazer oneração para o município, porque nós não podemos, como legisladores, onerar sem ter um estudo de impacto. Para que a gente faça a lei que onere o município, eu preciso fazer um estudo de impacto. E não tinha no projeto estudo de impacto, tá entendendo? Então, quando a gente cria leis que vai simplesmente mexer com o orçamento que é aprovado no mês de dezembro, né? Como que eu vou onerar um ano, né, um orçamento do município, se já existe algo estabelecido? Para que eu possa fazer isso, em primeiro lugar, eu tinha de fazer um estudo de impacto. Ver de que forma esses valores poderiam ser remanejados dentro do orçamento, porque o prefeito não pode gastar mais do que o orçamento, né? O orçamento é X, a gente dá um remanejamento para ele, mas dentro da realidade daquilo que foi aprovado como orçamento anual. Quando eu crio uma lei que eu vou, vamos dizer assim, se eu tenho 2 bi e eu vou botar 2 bi, eu já ultrapassei o orçamento. Eu não posso fazer isso. Para que eu possa fazer essa lei, eu preciso fazer esse estudo de impactos que não foi feito. Então, quando a lei ela estava bem clara ao dizer que as despesas, mais ou menos assim, as despesas para a efetivação dessa lei será por conta do município e tal, isso onerou. Então, a gente não pode aprovar. Né? A discussão que foi feita, nós falamos isso no dia, foi o quê? Poderíamos ter discutido, antes de chegar com veto parcial? Talvez sim, mas a gente precisa entender, e a justificativa da Procuradoria do município foi muito bem pautada na legislação para que ela pudesse mandar essa lei com veto. Mas isso não impede de uma nova lei ser protocolada,
justamente para que isso aconteça. Então, assim, teve essa discussão que Vladimir não é contra o racismo, que os vereadores isso. Uma coisa é nós queremos fazer, outra coisa é o que a lei diz. A lei, eu não posso criar uma lei inconstitucional, porque a gente sabe da aplicabilidade das leis. Então, assim, é uma discussão talvez calorosa? Talvez é uma discussão polêmica? Talvez seja quando você não tem entendimento da lei. Mas quando nós passamos a ter entendimento daquilo que está escrito conforme a lei é fria, né? E não tem como eu agir, votar pelo coração. Meu coração diz isso, mas a lei não diz isso. Porque uma coisa sou eu agir, votar com minha emoção, com meu coração, com meu desejo. Eu sou preto. Eu não quero receber já recebi, até citei no dia lá, um preconceito racial. Não quero. Mas eu não posso agir com o coração, eu tenho que agir de acordo com a lei. A lei ela é fria. Se ela diz isso, eu tenho que seguir aquilo dali. Porque senão nós vamos aprovar uma lei inconstitucional, que na sua raiz ela tem uma essência boa, mas na sua execução ela é inconstitucional, entendeu? Então a gente não tem como. Eu não vi o conteúdo da lei. Duas coisas. Ela dá tanta despesa assim, que é tão difícil até remanejar. E outra coisa. A lei é de 2024, não foi possível fazer no orçamento de 2024 para 2025? Então, ou esqueceram? É o que acontece. A lei é de 2024, né? Mas se essa lei fosse aprovada em 2024, entraria no orçamento de 2024, que também seria inconstitucional. Por que fato? Porque não tinha estudo de impacto. Então, assim, se eu aprovasse ano passado, nosso discurso seria o mesmo desse ano de 2025. Entendeu? O que calhou é que virou o ano e ela entrou esse ano. Então a gente precisa entender o cenário em um todo, né? Por mais que você fale assim, ela é tão cara assim, acredito que não, mas você está entendendo que o Tribunal de Contas, eles não levam em conta se você ultrapassou 10, 100 ou 1000. Eles querem saber que se você ultrapassou o orçamento, é isso que eles vão te cobrar. Então são coisas que nós temos que analisar, nós temos que pensar. E também até na hora de vender, passar para a população esse discurso que o prefeito é contra, que os vereadores tal. Eu acho que pode até passar com entendimento, cada um passa o seu entendimento, mas falando a realidade. Olha, eles são contra, né? Já que falaram que alguns são contra, mas existe isso, a lei diz aquilo, a lei mostra que não pode onerar o município e etc. Aí sim, beleza. Todas as leis elas vão ser vetadas? Não, a gente sabe disso, né? Mas tudo que estiver dentro da constitucionalidade. O momento foi muito ruim, né, Léo? É porque calhou o momento acontecer. Então, assim, teve a questão do preconceito com a juíza, teve a questão de uma criança dentro da escola, tudo isso. Você acha que o prefeito Vladimir ele tem sido mostrado um cara muito transparente e muito do povo? Você acha que ele teria problema de aplicar uma lei dessa? Não tem. Só que é o que diz a nossa legislação. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. O momento não foi o melhor, porque chegou pra gente o veto quando aconteceu as situações. E aí isso deu um impacto maior na realidade. Mas eu tenho certeza que essa lei vai ser retomada, né? Uma nova lei, né? Com uma roupagem mais dentro da Constituição vai ser apresentada e vai ser aprovada. Isso não impede de entrar em pauta leis voltadas para isso esse ano, não. É só nós criarmos. Você mudar, né? De repente, mal comparando, cada coisa no seu devido lugar, mas tem uma frase para ser mudada naquele projeto nosso lá, do próprio Vladimir que está em Brasília, que transforma a gente em clima semiárido. Isso. Porque na realidade nós já somos, né? Mas transforma no papel para poder o governo abrir um cofre, literalmente, para emprestar dinheiro aí aos produtores da região com juros menores, com mais facilidade de acesso, enfim. Parece que está uma frase só lá para retirar essa frase e mudar e aprovar o projeto. Então, assim, entendo isso. O que eu queria entender melhor é se mantiver o teor da lei e aplicar a possibilidade de ela ser aplicada, entrar em vigor a partir de 2026.
com o orçamento de 2026 não é possível? Não, Seria possível? ela pode mudar o teor da lei, ela voltar esse ano, ser aprovada esse ano, e o município se flexibilizar para isso. Mas é o que você coloca, você pode usar a própria estrutura, você hoje tem professores, profissionais capacitados para aplicar isso dentro das escolas, só que você tem que deixar isso claro. Você não está falando de uma nova contratação, você não está falando de uma nova estrutura, você está utilizando o que já existe para aplicar a lei. Então isso faz toda a diferença. Né? Então, não quer dizer que o município está inflexível. Pode remanejar dentro da estrutura real do município, tá entendendo? Então, é possível. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma dessa lei retornar à casa e ser votada, sancionada pelo prefeito. Ele não vai ter dificuldade para sancionar uma lei dentro da legalidade. Eu estou falando porque já foi sancionada leis diversas, né? Dentro dos 4 anos anteriores, dentro desse ano já foi sancionado a estrutura da lei, que é importante, entendeu? Bom, Maurício Batista faz uma pergunta aqui a você e está relacionado ao próximo tema agora, então, que a gente vai discutir também. Quer dizer, é daqui a pouco, né, que é a sessão? É à tarde, né? 17 horas. 17 horas. E começa a discutir calmamente aqui e o couro come lá. Vamos lá. Com relação ao veto da lei antirracista por falta financeira, mas vemos os projetos das reformas administrativas enviado à Câmara com aumento de mais 3 secretarias. E ele coloca aqui, pasmem, aumento de DAS, cargo de confiança de 900 para 2.500, aproximadamente. Pergunta ao vereador que votou para vetar a lei antirracismo, da onde vai sair esse dinheiro, se para o projeto tão em pauta mundialmente, que é o antirracismo, não tem, que ele faz aqui vou usar essa pergunta dele só para abrir esse leque aqui desse tema, que é o tema da reforma administrativa apresentada na semana passada. Eu, quando olhei aquele monte de livro lá que Wagner apresentou, foi a secretaria dele que preparou, né? Um livro, um caderno, enfim, eu falei, rapaz, você vai levar um mês só para a gente ler. E é muito, muito, de fato, muito, muito grande. É o novo organograma do município. E tem, assim, detalhezinhos que precisam ser colocados ali e faz com que ele fique realmente, de fato, grande. Mas o que vai ser, a partir de agora, o mais importante ponto dessa reforma, desse organograma? Algumas secretarias serão de fato criadas, outras terão somente a nomenclatura e aí o alcance de atendimento dela maior, mas basicamente o ponto principal, acredito que seja o maior problema, um dos maiores do governo, depois junto com o transporte, a gente falava sobre isso aqui da última vez que você esteve aqui, que é esse novo organograma com o fim dos RPAs. O que você pode adiantar para a gente do que vai ser essa discussão desse novo organograma? Maurício, né? Okay. Maurício Batista. Então, Maurício, você faz uma crítica, e aí eu vou ter que voltar um pouquinho no passado para que ele também possa entender. Em 2022, se eu não me engano, na verdade existe já até então era uma orientação do Tribunal de Contas, ainda no governo Rafael Diniz, sobre o fim dos RPAs. Algo que não foi executado dentro daquela gestão. Quando o Vladimir assume, ele vai herdar essa questão. E quando ele herda essa questão, de todos os municípios que poderia, a determinação do Tribunal de Contas mandar 100% dos RPA embora, Vladimir, junto com a equipe dele, no Dr. Landes na época, eles conseguem fazer um termo de ajuste de gestão, junto com o acompanhamento do professor Wagner, do próprio Rodrigo Rezende, junto ao Tribunal de Contas em 2022. E aí, onde tem etapas a serem seguidas. Então, quando fala de etapas a serem seguidas, nós estamos falando de um planejamento que está sendo elaborado e construído. Então, em 2022, Vladimir ele apresenta esse termo de ajuste de gestão, que entra em vigor no ano seguinte, ou início de 2024, não me recordo muito bem, onde etapas têm que ser concluídas até o próximo ano de 2026. Então, quando fala de não ter dinheiro para o projeto, mas tem dinheiro para a construção do novo organograma, esse orçamento está dentro do orçamento anual. Não é algo que está acontecendo sem um planejamento.
né? Então não estou falando planejamento que aconteceu de março para abril, ou que está acontecendo de abril para maio. Vem acontecendo desde 2022 a reestruturação administrativa do município, compreendendo a necessidade de se ajustar ao termo de gestão. Senão o prefeito vai sofrer sanções por causa disso. Então, quando o novo organograma ele entra agora em pauta, ele não entra apenas por capricho ou porque deu na cabeça do prefeito, né? E aí ele decidiu fazer. Não, vem estruturando esse projeto. Quando eu falo dessas inúmeras páginas, porque não é somente criar o cargo, precisa especificar para que serve cada cargo, porque isso também vai para o Tribunal de Contas, né? Porque é muito fácil colocar, ó, vou lá dar um exemplo, assistente administrativo, beleza, vai chegar lá, mas o que esse assistente administrativo faz? Então, cada cargo ele tem que ser especificado, tem que falar quais são as suas funções, as suas prerrogativas, o que aquela pessoa vai exercer, para ficar bem esclarecido isso. Isso é com todos os cargos que foram criados, né, mediante a esse novo organograma. Então, eu gostaria de deixar claro isso. Então, hoje é o cumprimento de um termo de ajuste de gestão, que também, consequentemente, passa a dar dignidade àqueles que até então hoje estão somente como RPA, que vão virar um DAS, né? Então vai dar direitos trabalhistas a essa pessoa. Então tudo isso está sendo feito de forma responsável. O professor Vaine, junto com sua equipe, se debruçou nesse projeto. Então assim, até mesmo porque o professor Vaine ele tem um histórico de anos, de mais de 20 anos à frente de recursos humanos. Então, assim, não é um amador, não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, assim, foi a pessoa certa para o momento certo que o prefeito precisava, para ajudar na estruturação desse novo momento que nós estamos passando. Então, o novo organograma, ele está cumprindo uma etapa justamente do termo de ajuste de gestão do governo do Tribunal de Contas, que outras cidades não conseguiram e nós somos a única cidade do estado do Rio de Janeiro que teve um termo de ajuste de gestão foi a cidade de Campos. As outras não, já virou um ano demitindo todo mundo. Então, nós começamos gradativamente uma reestruturação, principalmente ao número de RPAs hoje que estão empregados na prefeitura, justamente para atender a demanda do Tribunal de Contas. E aí começa com essa etapa do novo organograma, que é os cargos que foram criados, né? Na verdade, essas pessoas já estão na estrutura do município. A diferença é que houve uma diminuição de RPA, consequentemente, vai ter pessoas que hoje vão deixar de ser RPA, que já trabalham, vamos lá, um assistente administrativo que hoje que é uma pessoa da administrativa, mas que está como RPA. Hoje vai estar com seus direitos garantidos, né? Porque isso é humanidade. Eu acho que, com sinceridade, eu acho que é isso que o Vladimir já falou várias vezes, eu já falei várias vezes, é muito ruim você trabalhar anos e não saber sair com uma mão na frente e outra atrás. Então tá dando dignidade também às pessoas, né? Então, foi bem estruturado, isso está acontecendo. Esses cargos aí já estavam no planejamento, já está no orçamento anual, como eu falei, né? Então, o novo organograma ele é polêmico, depende da ótica de quem está vendo de fora e de que forma está sendo passado, né? Então vai ter aí o processo seletivo que vai acontecer, o prefeito Vladimir Garotinho está se preparando para novos concursos, e detalhe, é bom fazer uma observação, uma das etapas que ele começou cumprindo do termo de ajuste de gestão foi o concurso público. A pasta que eu estava na fundação em 2023 foi a primeira pasta a fazer um concurso público. Depois ele fez para a Guarda Municipal, que está concluindo agora, fez para o pessoal do controle, fez para a administração pública, que também diminui o número de RPA. Então, tem as empresas terceirizadas que serão contratadas para que possa estar contratando pessoas. Então, é todo um processo. Então, não é algo fictício que Vladimir dormiu e acordou com isso na cabeça. Então, as pessoas precisam ser bem informadas. E aí, infelizmente, meu amigo, a gente passa por um momento onde as pessoas vendem o que quer para as pessoas e não passa a informação real. Passa o caos. Mas não passa que esse caos é proveniente de uma solução, né? E querendo ou não, toda mudança vai gerar um aparente caos. Mas, na verdade, nós estamos trazendo uma solução. Uma solução para a estrutura administrativa do município, estamos trazendo uma solução para as pessoas hoje. Alguns dizem, e aí eu até estava vendo uma entrevista essa semana, uma palavra essa semana, que a Campos não gera emprego e a única coisa que as pessoas têm
é a prefeitura para trabalhar, é uma inverdade, porque você está falando, vamos lá, uma cidade que tem mais de quase 600 mil habitantes, um cargo lá da prefeitura que, vamos dizer, tem 15, 16 mil, mas e as outras pessoas estão empregadas aonde? Pela prefeitura também? Então, assim, o que as pessoas passam não é a verdade. O discurso é muito bonito quando você tem as meias verdades nele. Então a gente entende que esse momento do novo organograma foi feito com responsabilidade e consciência. Foi sabendo o que está fazendo. Foi dando dignidade a pessoas que precisam ter suas garantias, ter lá a tranquilidade que está sendo contribuído para o INSS. Então, assim, a gente está apenas colaborando para um novo momento. Esse novo momento vai trazer desconforto para alguns, vai trazer, mas eu tenho certeza que vai trazer resultados. Sabe qual é a diferença do Vladimir? E eu falo para você de outra gestão, o Vladimir tem coragem de fazer aquilo que é necessário ser feito, independentemente das críticas que ele vai ter, independentemente das dificuldades que ele vai enfrentar. Mas nós passamos por isso em 2021 e 2022 e mostramos e entregamos. Vladimir, no governo dele, entregou uma nova cidade, uma cidade diferente. Tem as críticas, ainda tem, mas ninguém pode falar que Campos é a mesma coisa. Então, para ser um gestor, tem que ter coragem. E esse gestor vai ser criticado nas suas ações, porque, infelizmente, as pessoas não contribuem para propagar a verdade, para passar a informação conforme ela deve ser passada, e elas têm por objetivo tentar diminuir as ações para simplesmente causar desgaste no governo. Mas quando a gente consegue mostrar a verdade, fazer algo funcionar de forma correta, o resultado vem. E esse resultado vai vir de forma satisfatória. Eu acho que não vai dar para a gente fazer todas as perguntas aqui sobre essa reforma, porque a reforma é grande. Tem coisa ali que é também do corriqueiro, mas pelo menos a gente deixa um gancho aqui para o próximo bloco. Você falou em a criação do DAS, e acho que é o DAS 8, que vai absorver boa parte desses cargos administrativos, recepção, né? Sim, sim. É necessário. Vamos fazer o seguinte, um intervalo, e você falou, e no próximo bloco, então, a gente entra um pouco mais, continua falando sobre esse tema. E você falou também sobre a contratação de empresa para terceirizar. Então, daqui a pouco a gente volta. Tem as secretarias que vão mudar o nome, que vão se subdividir também, ou se dividir, que não vão subdividir, porque não vão ser subsecretaria, vai só dividir mesmo. Gestão e governança digital, administração em contratos e patrimônio público, e é a Secretaria de Administração e RH. Então, vira 2 secretarias. Isso aí já era anunciado, acho que desde 2023, nessa época aí. E uma outra, a nova secretaria, aí sim, Secretaria de Abastecimento e Pesca, que já tem até o titular, que é o Nildo Cardoso, que já esteve aqui também com a gente, justamente para implantar lá o SEASCAN. Isso aí. E também vai ganhar um setor, e aí eu não sei se é secretaria ou setor, de compras. Todas as secretarias vão precisar dirigir a esse setor para qualquer compra, não uma centralização. A gente continua conversando sobre esse organograma daqui a pouco no próximo bloco. São 7h57. O vereador Leon Gomes é o nosso convidado hoje, batendo um papo com a gente. O organograma da prefeitura já foi apresentado, começa a ser votado hoje, né, e discutido, na verdade, né? Eu acho que nem algumas coisas já são votadas. Começou tramitando semana passada e hoje já começa para entrar na pauta a primeira vez, para ser votado, e aí tem o segundo turno. Sim. É paulada para tudo que é lugar. Vamos embora. 7h57 em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir. Tem uma dica agora da Nauta XP, os especialistas da Nauta XP de plantão para orientar você aonde investir o seu dinheiro neste momento, com segurança e, claro, com maior rentabilidade. Confira aí.